Fala aí galera, bem-vindos ao Animeverse, o canal onde mergulhamos no incrível universo dos mangás e animes. Hoje vamos falar de um mangá insano e super empolgante, o mangá de Dandadan. Então, já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder nada. Lembrando que contém spoiler do capítulo 11 de Dandadan. Então vamos começar a análise do capítulo 28 do mangá de Dandadan. O nosso capítulo já começa com a Momo em frente ao Jinji e o Okarun só observando os dois. E o Okarun diz que ele parece ser um cara legal, parece até ser um atleta. E o Okarun continua impressionado como sempre, diz que ele é um cara durão, que é bastante sincero, só que no próximo quadro ele aparenta ser uma pessoa muito diferente do que parecia. E a Momo acaba se irritando com ele e pede pro Okarun se ele pode ajudar ela a acabar com ele nesse exato momento. A avó da Momo pergunta como ele está e diz para ele se sentir em casa, que seja bem-vindo a essa humilde residência. Então a Momo pergunta o que ela está falando e ela fala que é óbvio, né? Você já sabe também o que é que vai acontecer. Porque a partir de hoje os dois vão morar juntos, né? Praticamente os três. Ele foi convidado para morar na casa da avó da Momo. E ele acaba tirando sarro da Momo e acaba entrando na casa devagar. O Okarun e a Arya ficam surpresos ao saber que ele vai morar com a Momo. E a Arya fica teorizando, dizendo que a Momo está recrutando os novos demônios. E ela fica falando que eles estão reunindo aliados para uma guerra. Então as duas acabam discutindo, só que a Arya fala que elas não deviam estar discutindo nesse momento, nem brigando, porque eles estão enfrentando ameaças alienígenas e não a Momo está recrutando novos aliados para ela. Enquanto essa guerra não acabar, elas deviam trabalhar juntas. Então dá uma louca na Arya e diz que ela também vai reunir aliados para a guerra. Então a Arya sai vazada, correndo, e deixa os dois para trás, e a Momo continua desesperada. Então o Okarun decide também ir embora e dá tchau para Momo, que diz que já vai embora. Então a Momo grita para o Okarun e ela acaba fazendo um gesto com a mão e ele fica sem entender. Então a Momo fala que quer ver ele amanhã e diz que é a vez dele de falar e ele fica todo envergonhado. Então ele fala tudo tímido para ela. Então a Momo fica toda envergonhada e toda corada e o Okarun também. Pintou um clima de novo, né? Então a Momo quer saber por que ele veio morar com eles. Então a Momo se irrita e pede uma explicação para os dois. A avó da Momo explica que os pais deles estão no hospital, e só que a Momo diz que em momentos assim as pessoas deviam ficar com seus familiares e não na casa das outras pessoas. Então ele fica sempre elogiando ela. Como a avó da Momo não gosta de elogio, né? Então ela acaba deixando ele na casa e pergunta se ainda quer comer mais. Então a Momo briga com a avó dela e fala que ele ganhou ela pelo estômago, pelos elogios, e ela foi vencida pelas emoções. Só que ela diz que não é bem assim não. Então corta para os dois lavando louça juntos. Então nós acabamos descobrindo que o Jinji é aquele garoto que zombava dela logo nos primeiros episódios do mangá e do anime, né? Aquele garoto que tirava sarro com ela, que ela fez aquele negócio na cabeça lá. Então é ele que foi o primeiro amor dela. Ele acaba pedindo desculpa para ela e diz que agora ele pode ver espíritos. Ela pergunta para ele se ele não entrou em contato com alguma bola dourada. E ele pergunta se foi uma piada, uma brincadeira, ela ter perguntado isso para ele. E ela diz para ele esquecer o que ela disse. Ele explica que ele se mudou para as montanhas, numa casa muito bonita, e ele gostava muito de morar lá. Então ele começou a perceber que algo estava estranho, que algo começou a incomodar ele nessa casa. Como se as coisas não fossem a mesma, entendeu? Como o banheiro, as outras coisas, o quarto, a sala, tivesse formas diferentes do normal. Algo que incomodava ele. Só que ele contou a seus pais, só que
Os seus pais não acreditaram nele, então ele achou que era apenas imaginação dele, entendeu? Até quando isso aconteceu. Apareceu um monstro bem na frente dele. Então sempre ele via essa criatura na frente dele. Então os pais dele começaram a adoecer e eles decidiram contratar alguns médiuns para poder ajudar, né, a se livrar dessa criatura. Só que dos 5 médiuns que eles contrataram, 3 deles cometeram suicídio. Então os médiuns disseram para ele encontrar a avó da Momo, que ela poderia ajudar ele nessa questão. Então ele falou que essa é toda a história do que ele ter ido aí para casa dela. Então ela achou certo ele ter ido, entendeu? Porque agora ela entendeu o motivo dele ter ido para casa dela. Então ele pede desculpa para Momo por ter tirado o sarro da cara dela e pelas brincadeiras ruins que fez com ela. Então ele pergunta se ela vai conseguir destruir aquele espírito maligno. Ela diz que não vai dar para ajudar, porque ela não pode usar os poderes dela dentro da cidade Kamirkusi. Ela fala que essa é a tarefa da Momo, que ela vai assumir, ela que vai ajudar o garoto a se livrar desse espírito. Ela explica porque antes ele não conseguia ver espírito e agora ele consegue. Isso deve ter alguma relação com as bolas douradas do Ocarum. Então ela fala para ele destruir aquela causa amaldiçoada. Chegamos ao fim de mais uma análise do capítulo do mangá. Essa foi o capítulo de número 28 do mangá de Dandadan. Então, se você não quer perder nada, se inscreva, deixa o like e ative o sininho das notificações para não perder nada. Em breve teremos a parte 2 do mangá de Dandadan.